O que a ciência já sabe que funciona para prevenção? A prova de que o Zika estava envolvido em alterações nos bebês veio neste ano, depois que pesquisadores injetaram o vírus em fêmeas de camundongos grávidas. Os filhotes nasceram infectados e com atraso no desenvolvimento. Ficou claro que quando o Zika atinge o feto, provoca uma síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas que afetam o desenvolvimento. A microcefalia, que é uma cabecinha pequena, é só um desses sinais. Estudos também revelam problemas nas articulações, nos olhos, ouvidos. Nós não sabemos ainda tudo o que pode aparecer, tudo o que pode acontecer, o que essa síndrome pode causar nas crianças à medida que elas forem crescendo, elas estão crescendo. Mas os cientistas já sabem como o vírus provoca estragos no cérebro. Todo vírus, uma vez que entra numa célula, ele começa a se proliferar, né? Ele começa a se multiplicar. E quando ele se multiplica, ele usa a maquinaria, o sistema da célula para ele. E isso acaba causando uma série de alterações na célula, né? Alterações no funcionamento dessa célula. Uma das coisas que a célula faz, ela entra num processo de morte celular, né? Então ela, como se estivesse se sacrificando para não deixar o vírus se multiplicar. Nesse vídeo da Universidade de Colômbia, a gente vê primeiro o processo normal de formação dos neurônios no cérebro. Uma célula-tronco migra e sofre uma divisão. Quando há infecção pelo Zika, a migração é prejudicada e aí essa divisão não ocorre. O resultado é esse, um número muito menor de células no cérebro. Os próximos passos são impedir que ele faça isso. Então, como? Usando medicações que bloqueiem a passagem via placenta, né? Então da mãe para o feto, usando medicações que impeçam que o vírus faça sua replicação dentro das células. As vacinas também são muito importantes que sejam produzidas. Teve um processo de que estavam procurando medicamentos ou fazendo algumas coisas em laboratório para diminuir esse efeito. Eu não sei como é que está, eu queria saber na real como é que está esse procedimento. É isso mesmo, uma vacina já funcionou em macacos e começou a ser testada agora em humanos. E também tem um vermífugo, um remédio, que já funcionou contra o Zika em laboratório. Agora, um outro remédio está sendo testado em animais. Agora eu quero saber, tem cura? A qualquer momento a gente vai ter uma notícia boa, né? Então eu imagino que isso vai ser rápido. Só que com ou sem remédio e vacina, a gente sempre vai ter que se proteger do Zika, principalmente as grávidas. A Carla, que teve a Luísa há 2 meses, fez exatamente tudo o que os cientistas recomendam. Cuidado de água parada, usar roupa com mangas compridas e foi bem complicado no calor, né? Eu gastei muito com repelente, a gente não teve do governo, né? Aí tive que gastar com tela em casa. O ideal ainda é a grávida usar camisinha durante toda a gestação. Só 9 meses, né? Então, e depois pode fazer a diferença da vida inteira do filho dela. Dr. Jorge Calil é um especialista em alguns assuntos que foram tratados aí nessa reportagem, né? Falamos da vacina, né? A expectativa de que uma notícia boa chegue o quanto antes, né, Dr. Calil? Exatamente. Na verdade, estamos testando um grande número de coisas. Uma delas, como foi bem dito aí, a parte de medicação. Para termos uma medicação que seja rapidamente utilizada, o ideal é nós pegarmos algum medicamento que já tenha sido passado por todas as fases de toxicidade, que já seja aprovado para outra finalidade e que pudesse ser utilizado no caso dos flavivírus. Nós não temos nenhuma medicação que funcione para esses flavivírus ainda descrita. E existe uma intensa busca em todo o mundo para que alguma coisa que funcione para outra coisa venha funcionar para cá. No que se refere a vacinas, sim, nós estamos avançando bastante. Infelizmente, no Brasil, a gente podia até ter avançado mais, os recursos que foram prometidos não chegaram, mas os institutos de pesquisa brasileiros, além de fazer a pesquisa internamente, também estão se associando com os grandes institutos internacionais, que é os que estão colocando já as vacinas em testes. Como nós temos a vantagem de ter a doença aqui, ou a desvantagem, na verdade, a vantagem científica, muitos deles nos procuram e nós fazemos negociações na parte muito precoce da pesquisa para que a gente tenha acesso a tecnologias de ponta. Essas pesquisas que funcionaram em macacos e que começam a ser testados em humanos nos Estados Unidos, em estudos no Instituto Nacional de Saúde, eles serão iniciados sim aqui por nós, em São Paulo, na Faculdade de Medicina,
lá no meu serviço da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em colaboração também lá com o Instituto Butantan, onde a gente pretende produzir essa vacina. Então, nós estamos trabalhando rapidamente para que isso seja acessível. É muito importante que a população entenda que esse surto de vacina, esse surto de Zika, que está aqui, ele deverá estar presente no Brasil, se calcula, entre 3 a 5 anos. Depois ele deve desaparecer. Ele desaparece porque as pessoas que já tinham que ter suscetíveis já tiveram, já se imunizaram, e aí vai passar um tempo para que volte de novo. Então, se nós quisermos atuar para evitar esses casos de microcefalia, nós temos que ser muito rápidos. Nós temos que estar um produto que seja disponível à população brasileira em 1 ano ou 2. Senão, nós não vamos ser eficazes para evitar com que existam esses casos.